Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais esse abraço à filosofia. Hoje nós vamos continuar tratando da condição humana, só que desta feita com relação ao trabalho humano e à produção das mercadorias. Então vai ser um encontro especial, porque vamos tratar do trabalho, vamos tratar da moeda, que é uma mercadoria que pode ser trocada por qualquer outra. Enfim, vamos tratar do mundo do trabalho na produção. O mundo do trabalho humano referente à produção. O trabalho não é uma satisfação de necessidades, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Então, na verdade, Karl Marx, esse grande sociólogo e filósofo alemão, ele vai afirmar que o trabalho não é uma coisa muito legal, não. O trabalho é alguma coisa que a gente faz por necessidade, mas o trabalhador, ele só se sente bem mesmo no seu dia de folga, no momento de folga. Se a gente for pensar bem, até na Bíblia, no começo lá, a história da criação, quando Adão e Eva pecaram, Deus condenou Adão e Eva a trabalharem. Vocês pecaram, vocês desobedeceram, agora vocês vão ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Então, o trabalho para Marx é justamente essa coisa que a gente precisa realizar, mas para satisfazer outras necessidades. O trabalho em si não é uma coisa muito desejada pelo ser humano. Os animais, por sua vez, eles trabalham para se adaptarem à natureza. O homem, além de precisar trabalhar para se adaptar à natureza, ele também trabalha para adaptar a natureza a seu favor. Então, essa é, inclusive, uma das grandes peculiaridades do trabalho humano. Então, agora uma outra coisa interessante é a questão da produção. Produção é a atividade da combinação dos fatores de produção que tem como finalidade satisfazer necessidades do ser humano. Então, o trabalho humano, como falei anteriormente, ele tem uma peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? Adaptar a natureza a favor do próprio homem. Enquanto que se eu utilizar uma abelha, se eu pegar uma abelha aqui da região amazônica e levá-la ao frio do Rio Grande do Sul, por exemplo, principalmente numa época em que o frio está mais acentuado, ela tem três possibilidades. Ou ela se adapta ao frio, ou ela volta para a região amazônica, ou ela morre. O homem não. O homem ele tem pelo menos 4 possibilidades. Ele pode se adaptar ao frio de lá, ele pode morrer, ele pode voltar à região amazônica, mas se ele não quiser fazer nenhuma dessas 3 coisas, ele pode tentar adaptar a natureza a seu favor. Então ele pode pegar a lã das ovelhas e fazer um casaco para se aquecer. Ele também pode criar um aquecedor. Então, nesse sentido, é que o trabalho humano ele vai fazer uma grande diferença em relação ao trabalho dos outros animais. Muito bem, então a produção de bens tangíveis, ela é dividida em 4 partes. E quais são essas partes? Então nós temos aí o seguinte: a indústria, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Eu gosto de falar de baixo para cima. Então nós temos o extrativismo, que é uma das primeiras atividades que o homem vai fazer ainda na pré-história, a pecuária, que também é uma coisa muito antiga, a agricultura e, por fim, a indústria, especialmente a partir do século XVIII, quando realmente a indústria ela vai fazer parte do cotidiano das pessoas. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente saber que uma questão como essa pode cair no Enem, justamente para a gente saber quais são as 4 coisinhas que ajudam a gente a produzir. No caso aí, nós temos o extrativismo, a pecuária, a agricultura e a indústria. Isso aqui é alguma coisa que a gente precisa memorizar, que a gente não pode nem deve esquecer, porque é de suma importância. Outra coisa também é, segundo Karl Marx, um dos grandes teóricos do trabalho, sociólogo, filósofo,
Então, esse trabalho pode ser a força de trabalho posta em ação, criando valor na elaboração de determinadas mercadorias. É claro que a gente não trabalha apenas para produzir mercadorias, a gente também gera produtos. Então, quando alguém faz uma mesa para presentear o pai ou a mãe, está fazendo um produto, não está necessariamente fazendo uma mercadoria. Todavia, quando ele constrói essa mesa, o fabrico dessa mesa é destinado à venda, à troca, a angariar, a receber dinheiro por esse produto, aí esse produto ele justamente passa a ser entendido no sentido aí do filósofo Marx como mercadoria. Então a mercadoria é um produto que é colocado à venda. E é só nesse sentido que a mercadoria vai fazer diferença de produto. Então, Karl Marx, ele vai definir a história da humanidade, vai dividir a história da humanidade, na realidade, em modos de produção. Nós temos modos de produção e fatores de produção. Primeiro, nós vamos falar, então, dos modos de produção no decorrer da história. Então, o primeiro modo de produção é o comunismo primitivo. Esse modo de produção, ele é importante porque ele não tem uma divisão do trabalho. Esse modo de produção é um modo no qual os homens fazem uma coisa, as mulheres fazem outra, os adultos fazem uma coisa, as crianças fazem outra. Então, o trabalho é dividido por sexo e idade. Então, tem até competição, mas não tem dominação do homem pelo homem, e não tem a dominação do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, ou do homem, dos adultos sobre as crianças. É um modo de produção aonde prevalece uma igualdade tal que todo mundo planta, todo mundo colhe e todo mundo come. Então não existe uma divisão acentuada, quer dizer, o que pode existir é alguma competição, mas nunca a exploração do homem pelo homem. O segundo modo de produção é o modo de produção asiático. Aí a gente vai falar de Egito e Mesopotâmia. Lá no Egito a gente tinha o faraó e na Mesopotâmia o patesi, também chamado de Lugal. No Egito, o faraó era considerado um deus na terra e na Mesopotâmia o patesi ou Lugal era representante de Deus na terra. Agora, o que acontecia? Eles, o faraó e o patesi, eles tinham uma casta sacerdotal. E quando o camponês produzia, o que acontecia? Essa casta sacerdotal, ela circulava pelos rios, no caso do Egito, pelo rio Nilo, no caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates, e pegavam dos camponeses o excedente da produção. Quer dizer, deixava para o camponês o mínimo necessário para que ele pudesse sobreviver, e logo em seguida toda a produção, a grande parte da produção era destinada ao faraó ou ao patesi. Agora nós temos aí um terceiro modo de produção, que é o modo de produção escravista. E aí nós estamos falando principalmente de Grécia e Roma. Só para vocês terem uma ideia, no auge do período grego, então, nós tínhamos 90 mil cidadãos livres e 365 mil escravos. Você imagina aí, para cada cidadão livre, quase 4 escravos. Muito escravo numa população relativamente pequena. Então, um modo de produção desse, ele tem dificuldade para se manter, porque é muita gente sendo explorada e um dia esse modo de exploração, ele causa revolta. Em Roma não foi diferente. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, o Império Romano tinha 5 milhões de pessoas. Agora, se você contar que 470 mil pessoas eram soldados, e 2 milhões de pessoas eram escravos, nossa, praticamente a metade da população era composta ou por soldados ou por escravos, principalmente por escravos. Aí a gente pode entender muito bem por que esse modo de produção faliu num determinado momento da história.
é muito escravo para pouco cidadão livre. Então, nesse aspecto, esse modo de produção escravista ele é marcante, porque ficou muita coisa registrada e a gente sabe muito sobre esse modo de produção. Inclusive porque até aqui no Brasil a gente teve a escravidão abolida no século XIX. O outro modo de produção é o modo de produção feudal. Esse modo ele prevaleceu principalmente na Europa, principalmente na Europa medieval. E por fim nós vamos ter aí o modo de produção capitalista. Esse modo de produção ele é baseado na força do proletariado e do burguês. Desde o modo de produção do asiático até o modo de produção capitalista, nós temos a exploração do homem pelo homem. Então, o modo de produção é a forma como os seres humanos estão organizados para produzirem e para a distribuição da produção. Agora, nós temos um modo de produção socialista, ele foi experimentado aí no decorrer da história, com todos os defeitos que nós conhecemos, mas ele prevê a eliminação do Estado e a eliminação das classes. E, finalmente, Karl Marx diz que nós vamos chegar ao comunismo, onde as coisas são produzidas e distribuídas, elas são produzidas em alta escala, mas elas são distribuídas de conformidade com as necessidades das pessoas. E aí tem muita gente que fica dizendo, mas esse socialismo, esse comunismo, alguém deixa todos os bens e vai viver isolado. Não. Karl Marx ele prevê a divisão da riqueza e não a divisão da pobreza e nem da miséria. Agora nós também temos que acabar com aquele negócio de que, mas é o capitalismo que produz a indústria, é o capitalismo que produz o livro, é o capitalismo que produz o aparelho celular. Não. Todos os ismos, em todos os ismos, quem gera a produção são os trabalhadores, tanto no socialismo como no capitalismo. Quem gera as mercadorias, quem gera os produtos, quem gera a riqueza são os trabalhadores. Então vamos acabar com esse negócio de que um modo de produção, seja ele qual for, gera as riquezas. Quem gera as riquezas é o trabalhador. Quem gera a riqueza são aqueles que colocam em prática a sua força de trabalho. Então nós temos aí, inclusive, algumas imagens que estão representando os modos de produção, mas nós não temos todos representados aí nessa imagem. Eu coloquei isso até propositalmente, porque, na realidade, o que nós precisamos entender, fundamentalmente, é que o modo de produção é a forma como os homens se organizam e distribuem a produção na sociedade. Agora nós vamos falar um pouco dos fatores de produção. Então nós temos 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital. Então a terra ela é remunerada com aluguel. Então a gente paga impostos pelo uso da terra. O trabalho ele é remunerado pelo salário. Eu deixo as minhas horas de trabalho na empresa. O empresário ele vai ficar com a grande quantidade das minhas horas de trabalho. No final do mês, ele vai devolver alguma coisa para o trabalhador, no caso eu, em forma de salário. E o capital é justamente aquele recurso que a gente precisa para iniciar uma atividade. Então, e um banco, ele vai crescendo o seu capital porque ele cobra juro. Então, você vai pedir um dinheiro emprestado lá no banco, aí ele vai, quando você for pagar esse dinheiro, devolver, ele vai colocar aí 8%, 13%, 14% em cima daquilo que você tomou emprestado. E quando você coloca o seu dinheirinho lá na poupança, por incrível que pareça, eles vão pagar aí para cada R$100, 40 centavos, 50 centavos. Então, quando a gente vai comprar o dinheiro, a gente compra caro, mas quando a gente vai vender, a gente vende ele um pouco mais barato. Isso é uma das coisas que chama a atenção, principalmente dentro do modo de produção capitalista. Agora, produto e mercadoria. A gente já falou em algum momento a diferença entre produto e mercadoria. Então, os produtos são os insumos que foram manufaturados e transformados em um item físico final. Por exemplo, eu posso fazer uma mesa para dar de presente à minha mãe. Estou fazendo um produto.
A mercadoria é o produto que é repassado ao cliente, portanto é vendido, é o produto final, no ponto de venda disponível para o comprador. E aí nós podemos utilizar para isso tanto a moeda como outras mercadorias. Quando a gente troca uma mercadoria por outra, e durante grande parte da história da humanidade foi assim, a gente chamava isso de escambo. Agora nós temos aí a mercadoria, ela tem um valor de uso e um valor de troca. Então o que é esse valor de uso? O valor de uso é a capacidade que a mercadoria tem de satisfazer necessidades. E qual é o valor de troca? O valor de troca é a quantidade, a capacidade de comprar outras mercadorias. Então eu posso trocar um produto por outro, ou eu posso trocar o produto por dinheiro. Aliás, eu tendo dinheiro, eu posso trocá-lo por qualquer outra mercadoria. Bom, então aí uma coisa que chama muita atenção são essas duas mercadorias especiais colocadas aí. A primeira mercadoria especial é o trabalho. Por quê? Porque o trabalho, ele produz todas as outras mercadorias, inclusive o dinheiro que paga ele. Agora, por outro lado, o dinheiro também ele é uma mercadoria especial. E por que o dinheiro, a moeda, ele é uma mercadoria especial? A moeda, ela é uma mercadoria especial, porque ela pode ser trocada por qualquer outra mercadoria, inclusive pelo trabalho que gera ela. Curioso, não é? Eu posso trocar o trabalho por moeda, mas é o trabalho que faz a moeda. Lá no Banco Central, as moedas não caem do céu. É pelo trabalho humano que ela é gerada. Isso é curioso e chama muito a atenção. Agora, nós temos aí o fetiche da mercadoria, que é o coração da aula de hoje, o fetichismo da mercadoria. Os homens são transformados em coisas. Trabalhador, uma coisa chamada força de trabalho. Depois nós temos trabalho, uma coisa chamada mercadoria que possui outra coisa chamada preço. Depois proprietário, uma coisa chamada capital que possui outra coisa chamada capacidade de ter lucro. Então, as coisas são transformadas em gente e eu gosto de dizer que a gente é transformado em coisa. As pessoas são transformadas em coisa. Então, é nesse aspecto que Karl Marx vai dizer que a mercadoria ela tem um fetiche. E esse fetiche é o que nós vamos tratar agora, que é, como eu já falei, o coração do nosso encontro de hoje. Então, o que é esse fetiche da mercadoria? É o trabalho do homem que gera valor de troca no mercado. A mercadoria ela aparece, né, aos olhos dos seres humanos como algo que contém valor em si mesmo. Eu tenho uma agenda, ou eu tenho um celular, ou um livro, parece que ele tem um valor em si mesmo. Mas qual é o fetiche? Fetiche, como se o produto tivesse o poder mágico de ocultar o verdadeiro sentido da sua existência. É um fruto social. Parece adquirir a propriedade mágica de gerar seu próprio valor. Esconde sua verdadeira natureza. Ou seja, no fabrico do meu celular, alguém ficou rico e alguém ficou pobre. Mas quando eu pago por ele, eu não tenho a mínima ideia de quem foi que ficou mais rico e quem foi que ficou mais pobre para fazer aquele aparelho, até o fabrico completo daquele aparelho. Então essa é a situação. Então agora nós temos aí uma questão que é a seguinte, ela está no nosso material didático, é a questão 5, nós temos aí a tirinha. Meu celular de última geração acaba de chegar. Estou vendo uma mancha de sangue na caixa. Socorro! Bom, então aí o que nós temos agora? Então, nós temos a tirinha de André Darmé, realiza uma crítica. E qual é essa crítica? Então, letra A. A esfera pública burguesa, entendida egoisticamente como a esfera das pessoas privadas reunidas em público, bom, nesse aspecto, a burguesia, ora ela considera a gente como massa, ora ela considera a gente como indivíduo de acordo com o que lhe convém.
É o fetichismo da mercadoria, processo pelo qual a mercadoria proveniente do caráter social do trabalho privado, o produtor de mercadoria adquire um valor de uso. Bom, a mercadoria ela está muito mais relacionada com o valor de troca do que com o valor de uso. A forma dinheiro do mundo das mercadorias, que revela claramente na prática comercial a igualdade do trabalho humano na formação do valor dos produtos do trabalho. Olhando para um produto, você sabe se todo mundo ganhou por igual, se alguém ficou mais rico ou ficou mais pobre? Não sabe. Bom, letra D. O caráter fetichista da mercadoria, ou seja, a aparência que o dinheiro é o dinheiro que confere valor ao produto das mercadorias, quando, na verdade, o que mede o valor é a quantidade de força de trabalho humano gasto na produção. Letra E. A família burguesa, que desempenha justamente o papel prescrito na valorização do capital, já que a sequência genealógica está justificada e ancorada no direito de livre herança, na infinita acumulação de capital, na perpetuação do status quo. Não é a burguesia que define o preço de uma mercadoria. Portanto, nós temos aí como resposta correta a letra D, o caráter fetichista da mercadoria, ou seja, a aparência de que o dinheiro é que gera o valor dessa mercadoria. Quando, na verdade, o que confere o verdadeiro valor a qualquer mercadoria, a qualquer produto disposto como mercadoria, é o trabalho humano. Então, eu continuo fazendo o convite que recorra sempre ao nosso material de referência dessas nossas videoaulas, para solidificar cada vez mais o nosso conhecimento a respeito da condição humana. Um abraço a todos e até o próximo encontro.